Oi, nesse vídeo eu vou falar sobre um livro, A Diferença Invisível, que é um livro bem conhecido entre os aspes e já faz um ano que eu conheço esse livro, mas só agora eu estou tendo a oportunidade de ler. Eu gostei bastante, é um livro em quadrinhos, né? Bem fácil de ler e rápido, né? A gente um dia lê esse livro. Ele fala especificamente da síndrome de Asperger, de uma personagem, suas dificuldades, né, em relação a isso, em relação ao cotidiano dela, o que ela passa por causa dessa síndrome. E aqui eu queria pontuar as coisas que eu me identifiquei com a personagem, né? São vários detalhes que eu identifiquei, então eu queria falar nesse vídeo. Para quem não sabe e está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu não sou diagnosticada, mas eu me identifico muito com o transtorno do espectro autista, no autismo mais leve, né? E já faz anos que eu conheço esse transtorno. Tenho conhecidos, tenho uma amiga que é diagnosticada, então eu tenho bastante, assim, já convivência com essas informações, essa síndrome, né? Então eu vou pontuar as coisas que eu me vi, né, na história. São várias coisas, é bastante coisa, então eu vou tentar mostrar tudo, né? Então vamos lá, deixa eu mostrar de novo, capa, tá? Eu deixo ler a descrição para vocês terem uma ideia do que se trata a história, para quem não conhece. Então, é a história da Marguerite. Marguerite tem 27 anos e aparentemente nada a diferencia das outras pessoas. É bonita, vivaz e inteligente. Trabalha numa grande empresa e mora com o namorado. No entanto, ela é diferente. Marguerite se sente deslocada e luta todos os dias para manter as aparências. Sua rotina é sempre a mesma e mudanças de hábito não são bem-vindas. Seu ambiente precisa ser um casulo. Ela se sente agredida pelos ruídos e pelo falatório incessante dos colegas. Cansada dessa situação, ela sai em busca de si mesma e descobre que tem um transtorno do espectro autista, a síndrome de Asperger. Sua vida então se altera profundamente. Então, essa é a Marguerite. E deixa eu mostrar um pouquinho de como é o livro. Ele é um desenho bem interessante, sabe? Então vamos lá. Então, eu não sei se eu escrevi muito em ordem de acordo com o livro, mas eu fiz questão de anotar, porque senão eu ia esquecer. Primeiro ponto, a primeira coisa que mostra no livro é o estresse dela com os estímulos sonoros, com muito barulho. Ela simplesmente entra em crise, né? Com o falatório das pessoas, né? Com o barulho das máquinas, das cadeiras, de tudo ao mesmo tempo. Então ela fica isolada num canto tentando se concentrar no trabalho dela. Ela não conversa, ela fica bem na dela. Então isso já aconteceu muito comigo, né? Eu não exatamente me dava crise, mas eu percebia que me cansava demais. Me cansava, me estressava mesmo o falatório das pessoas e barulhos muito estridentes. Isso daí me incomoda demais, até hoje, né? Barulho, por exemplo, latido de cachorro muito agudo, pra mim é uma coisa muito estressante demais, irritante. A gritaria de criança também é uma coisa que eu percebo que me estressa além da conta. Eu sei que são coisas que podem estressar as pessoas normais, neurotípicas também, mas eu percebo que o nível de estresse é diferente. Eu acho que
No caso dos Aspes, eles se alteram muito facilmente por causa desses estímulos sonoros, né? Eles se alteram mesmo. Ela tem uma vida muito rotineira, ela tem muito ritual que ela não muda, né, no cotidiano dela. Então, ela não tem muitas novidades, a vida dela é monótona, sem atrativos. Então, assim, numa conversa com outras pessoas, geralmente as outras pessoas vão contar das novidades, do que elas fizeram no final de semana, né, festa, viagem, passeio, encontros e tudo mais. Em geral, o Asperger, ele não tem muito o que falar, porque ele prefere uma rotina, ele prefere ficar naquela mesmice dele mesmo, né? Não é que ele não faça coisas de vez em quando diferentes, claro que faz, né? Mas, em geral, ele prefere ficar na rotina dele. Então, nas conversas, dificilmente ele tem uma novidade ou algo assim muito empolgante. Não participa de reuniões sociais, é só se for por muita pressão ou uma obrigação, né? Então, o Asperger, ele evita o máximo possível participar de reuniões, de festas, de qualquer coisa, de qualquer tipo de evento, né? Seja do trabalho, de qualquer lugar. E o Asp odeia imprevisto. Isso tudo que eu tô falando são coisas que eu vivi ou ainda vivo, né? Que eu notei de parecido com a personagem. Odeio imprevistos. Isso é muito nítido pra mim. Muito. Hoje em dia é muito nítido. Se vem uma visita assim, sem avisar, eu já fico tensa. Às vezes, mesmo avisando um dia antes, eu já fico nervosa. Eu não gosto. Pra mim tem que ter no mínimo uma semana de aviso pra que se faça alguma coisa, se programe alguma coisa comigo. Né? Eu percebo muito isso, no mínimo uma semana. Agora, dependendo do evento ou do programa, se ele for tiver muita coisa assim dentro desse programa, né? For uma coisa muito elaborada assim, eu preciso ainda de mais tempo de preparo. É uma coisa muito assim constante em mim, na minha vida. Eu fico irritada, muito irritada quando tem imprevisto. Isso daí é muito claro pra mim. Uma coisa que eu achei interessante que a autora mostra, inclusive a autora, ela é Asperger, né? E a personagem representa ela, né? Ela diz que dirige, né? Ela dirige, de vez em quando, porque ela prefere ir e voltar a pé pro trabalho. No caso, né, acho que o trabalho, no caso, seria perto da casa dela, né, lógico. Mas, aqui ela fala que dirige, só que tem algumas peculiaridades na questão de dirigir pra ela. Deixa eu achar aqui. Aqui. Às vezes, ela até vai ao trabalho de carro, tá falando. Só que enfatiza muito a questão de ser automático. E no meu caso, para dirigir, eu tenho muita dificuldade de dirigir por causa da embreagem e das marchas. Porque é aquela coisa de coordenação motora, né? E, lógico, o Asp treinando muito, é lógico que ele vai ficar como todo mundo, vai conseguir dirigir normalmente, tá? Só que a dificuldade para aprender é muito maior do que as pessoas normais. As pessoas normais conseguem rapidamente e o Asp, não, ele tem muita dificuldade e ele se sente muito inseguro, né? Com isso, pelo menos é o que eu sinto. Eu tenho carta, mas eu não dirijo por medo, por insegurança, por essa questão de coordenação que me dá um branco às vezes, né? Então eu tenho medo de que me dê um branco, um nervoso e eu bato, né? Eu bato o carro. Então isso é muito recorrente, né? Aí ela enfatiza muito isso, que ela dirige carro automático
com o GPS ligado, tá? Ela tem que ter certeza absoluta do caminho que ela está seguindo, e por um trajeto de 8 minutos que ela conhece de cor. Então assim, ela tem todo o cuidado, mesmo sendo perto, né? Perto e rápido o trajeto, mas tem que ter isso, tem que ter uma segurança para ela, senão ela se perde, ela se confunde, né? Isso é uma coisa que eu queria mostrar mais detalhado, porque é o que eu vi. Ah, e ela fala que quando ela tá a pé, quando ela quer chegar nos lugares, ela vai muito rapidamente, só pensando em chegar logo, né? Nem olha muito para os lados. Isso daí eu também vejo em mim, que eu tenho uma ansiedade mesmo para chegar nos lugares rapidamente, né? Eu quero... Eu não gosto de estar em contato muito com o barulho, né? Com a movimentação das pessoas, né? Outra coisa. Quando ela chega em casa, a primeira coisa que ela quer fazer é trocar de roupa e vestir uma roupa bem, mas bem confortável mesmo. Bem confortável. Isso daí, direto, eu que fico muito em casa, eu preciso, né? Tá bem confortável, calça confortável, tudo, né? Não pode ter nada incomodando, apertando e, né, pinicando. Isso daí eu já vejo mais na minha sobrinha, que também tem suspeita de ser autista. E ela simplesmente surta, entra em crise quando tem alguma etiqueta, alguma coisa incomodando, ou apertando, ou pinicando ela. Ela é muito forte, muito assim, nítido, né, de se ver. Detesto as festas, aqui eu já falei, isso desde criança, e nas festas eu meio que ficava sempre de escanteio, parada num canto, sem saber o que fazer, né? Sem muita interação com os outros. E, em geral, por causa disso, as pessoas me maltratavam, né? Quando eu era criança. Essas festas eram o local perfeito de se fazer bullying, né? Comigo. Então eu tenho trauma, tenho muito trauma de festa. E até hoje eu não gosto. E se caso eu vou em alguma festa, assim, eu tenho que colocar aquela minha máscara, aquela minha personagem, né? Fazer um social, mas com muita dificuldade mesmo. Eu vejo que é um esforço que eu faço. Eu vejo muitas vezes que sou, às vezes, bem artificial, né? Algumas vezes sou bem artificial. E aí, quando termina a festa ou a reunião, eu fico simplesmente acabada. Eu fico muito acabada, destruída, né? Meu psicológico, sei lá, eu só sei que eu sinto um cansaço fora do normal depois desses eventos. Tem hiperfoco em assuntos específicos, a conversa é maçante aos outros, tá? No caso da personagem é o vegetarianismo, ela é vegetariana, então ela só fala sobre esses assuntos com os outros. Só não, né? Mas a maioria dos assuntos é esse. E no meu caso era a espiritualidade, né? Apesar de eu ter outros hiperfocos, outros assuntos que eu goste, a espiritualidade é o que eu mais gosto de conversar, e em geral ninguém gosta, porque também é um assunto muito, assim, atípico, né? Não é religiosidade, né? No meu caso não é religiosidade, não é religião. É espiritualidade, são coisas mais profundas, filosóficas, né? Inclusive filosofia é um assunto que eu também tenho um foco, né? Um foco mais específico. E deixa passar o barulho. Então é espiritualidade, filosofia, e de vez em quando eu foco em assuntos, mas eu logo depois
deixo de lado, mudo, né? Depende do momento. Então, no momento agora, né, por causa das eleições, eu tô focando muito na política, não tanto como um tempo atrás, que eu me foquei mais, mas agora eu voltei, né, mas eu procuro assim, estudar mais a fundo sobre aquilo que eu tô querendo saber, né, no caso da política, eu não fico só nas questões que estão acontecendo no momento ali, né, aquele debate político de partidos, não é isso. Eu tento enxergar o que está por trás de cada movimento, de cada lado, né, que seria a esquerda, a direita. Eu tento investigar a ideologia da coisa. Então, a coisa não é tão superficial assim, né? E aqui, tá, hiperfoco, conversa maçante com os outros. As pessoas, né, simplesmente não tem paciência para escutar o que a gente tem para falar, então por isso que é mais difícil da gente fazer amizade, manter uma amizade. A maioria dos aspes prefere ficar horas em um parque, sabe, um parque, um lugar junto à natureza, né, do que ficar em lugares com pessoas, lugares fechados com pessoas. Então eles ficam horas e horas nesses lugares, quietinho no canto deles ou com alguém, mas em geral você percebe que as outras pessoas não têm muita paciência de ficar tanto tempo, né? Elas precisam fazer alguma coisa. O Asperger não, ele pode ficar horas e horas ali sentado, só olhando, só, sei lá, lendo um livro, essas coisas. E ela sentia muito cansaço de ser julgada, de tentar ser como os outros e tinha cansaço de tudo por ela ser diferente, né? Do julgamento mesmo das pessoas, né? De ela não conseguir se entrosar com os outros. Então esse cansaço é uma constante mesmo para quem tem isso, né? E chega a ser um desgaste físico até. Esse cansaço chega a manifestar fisicamente, sabe? De tanto julgamento, crítica, das pessoas falarem, reclamarem da gente no caso, das pessoas que se identificam com as características, tá? Não tô falando que eu sou diagnosticada, mas eu tô falando das pessoas que se identificam com várias características da síndrome de Asperger. Se veste como adolescente. Assim, talvez eu já tenha passado aquela fase, né, de comprar aquelas roupas mais fofinhas, né, com bichinho, desenho e tal, né. Eu tive amigas já com seus 20 e poucos, quase 30 anos que tinha essa mania, né? E eu, pra mim, elas eram aspes também, sabe? Muitas características. Então, eu comecei a reparar nesse ponto e já me falaram, né? Inclusive, já várias pessoas me falaram que eu me vestia igual uma menininha mesmo, né? Não como uma pessoa de 30 e poucos anos, ou no caso agora eu tô com 41. Na época que me falavam eu tava com 30 e pouco, então já naquela época falavam que eu parecia uma adolescente. Falaram exatamente isso, adolescente. E que até o meu jeito de ser e de falar era de adolescente. Então, assim, uma das características marcantes do ASP é esse jeito meio infantil, né? Ele tem um jeito mais jovial, infantil de ser, que não condiz com a idade dele, né? E também tem aquela questão de ser fora de moda, muito fora de moda. Em geral, os aspes não ligam pra moda, não ligam pra coisa de marca. Usar roupa de marca,
É muito difícil. A não ser que seja um foco da pessoa, né? Por exemplo, um ASP que tem foco em moda e que estuda, né, moda, estilismo. Então aí sim, mas não, em geral, quando não tem esse hiperfoco, ele não liga mesmo, ele é bem relaxado. Tem muita fala indevida e, assim, frases ou falas fora de contexto total, né? Que às vezes sai sem querer, como se a gente falasse sem pensar, muitas vezes, em muitas ocasiões. Uma fala que não, por exemplo, que não se diria para um chefe, né? Porque na história mostra bem isso, né? Ela falando com o chefe, ele dando orientações para ela por telefone, e na hora de ela desligar, né, e se despedir do chefe, ela manda um beijo, né, para ele. No fim, e aí quando ela percebe isso, nossa, ela fica toda tensa, nervosa, ela acha o fim do mundo dela ter falado aquilo e faz uma tempestade num copo d'água mesmo, né? Fica neurótica, é o fim do mundo para ela. Ela entra em crise e vai se desculpar com o chefe, pedir perdão, mil perdões e sabe, eu percebo que já fiz muito isso de falar coisas nada a ver mesmo. Que as pessoas acham estranho, acham muito estranho, pensam até que eu, no caso, não bato bem, né? Mas é coisa de distração mesmo, porque parece que a gente tem um condicionamento. É como se a gente tivesse se programado a falar de tal jeito, por exemplo, no telefone. Então, assim, já está programado de você falar beijo para os amigos, né? Ou para os familiares. E aí, na hora que você vai falar com uma pessoa que é de uma relação mais informal, você não consegue pensar, você vai no automático. Então, eu percebo que o Asperger, como ele tem muito programado as falas, os comportamentos, né, sociais, né, como se fosse algo que gravasse mesmo nele e tivesse que repetir aquilo. Então, quando muda o contexto, ele meio que ele não consegue também mudar a fala, o comportamento. Ele vai como se fosse um robô, ele, né, depois que ele vai perceber, depois que ele percebe o equívoco, né? É bem constrangedor isso, eu já passei muito por isso, várias vezes. Contar toda a situação que está passando quando as pessoas apenas perguntam tudo bem? Né? Tudo bem com você? Eu tenho muito essa mania, muito de se eu tô mal e alguém pergunta pra mim se eu tô bem, mas só por educação, né? Só por conveniências, convenção, né? Eu começo a contar o que eu tô passando. Eu não resisto, eu começo a desabafar, começo a falar que eu não tô bem. Em vez de eu falar tô só por, né, só pra se socializar, eu não consigo falar que eu tô bem quando eu não tô bem. Então, às vezes eu falo, eu não tô muito, mais ou menos. Aí, assim, talvez a pessoa por educação vai perguntar, mas o que tá acontecendo, né? E ela não tá com o saco pra escutar o que eu tô passando. Ela só perguntou se eu tô bem por educação mesmo, né? É muito comum, eu tô tentando evitar, lógico, né? Quando a gente toma consciência, a gente tenta evitar ao máximo, mas em geral com amigos mais próximos a gente não consegue, assim. Quando tá mal e precisa falar o porquê. Então na história ela também tem isso, né? Ela começa a falar o que aconteceu, do porquê ela tá daquele jeito, e aí as pessoas não querem saber. Outra coisa, ela é muito honesta, isso daí já todo mundo já sabe, que quem tem autismo é muito honesto, não tem filtro.
não tem filtro. Não tem aquele cuidado, né, de falar as coisas, né, em geral o ASP ele é muito honesto e acaba machucando os outros, magoando, né. Isso eu percebo tanto em mim quanto com os outros ASPs que conversam comigo. Então, assim, o ASP, não é só em mim que eu percebo isso, né? Eu percebo quando converso com o ASP e muitas vezes ele ou ela falam uma coisa muito direta que eu em geral, fico até chateada, né? Então, é bem perceptível isso daí também, na gente, né? Falam que o ASP anda esquisito, né? E já me falaram, quando eu era adolescente, já me falaram que eu andava esquisito. Desengonçada, que eu parecia um pinguim. Então, é uma coisa que na história ela fala e que as pessoas acham estranho o jeito de andar. Contrariedade na hora de sair para um compromisso, qualquer que seja o compromisso, sabe? Em geral a gente não quer, a gente quer ficar no nosso canto, na nossa casa. É muito difícil, tem que se esforçar muito para poder ir num compromisso. E aqui, deixa eu só ver aqui uma coisa. Frequentemente a pessoa com Asperger, lógico, mulher, no caso, elas sofrem bastante assédio sexual, tá? Isso por conta da ingenuidade dela, por ela não perceber os sinais muito claros, né? Ela tem dificuldade de perceber quando uma pessoa tá afim dela, tá interessado nela. E então, assim, pra ela vai agindo normal, com muita simpatia, né? Isso eu vejo muito em mim. Eu trato as pessoas com muita simpatia, com muito acolhimento, né? Então, as pessoas, em geral, assim, podem pensar que você tá dando uma brecha, que você tá interessado também, né? Muita gente leva para esse lado. Então, acaba levando para um assédio sexual mesmo. E para a mulher que tem o espectro autista, né, que está no espectro autista, para ela é um choque. Ela traumatiza porque ela não entende, né? Ela se assusta na hora e se sente até culpada depois, né, por não ter enxergado os sinais que a pessoa dava, né, porque do outro lado a pessoa acha que a gente está entendendo tudo, que a gente está entendendo a intenção dela, então isso acaba gerando muitos assédios, sabe, e isso é um problema, por causa da ingenuidade mesmo, sabe. E dessa naturalidade que a gente tem com as pessoas de ser simpática, carinhosa, né? Tem bastante coisa ainda, então deixa eu ir logo. Geralmente deixo o namorado ir sozinho em festas, em convenções, eventos, sabe? Namorado ou namorada. Não acompanha porque é muito estressante, a pessoa já prevê que vai ficar de escanteio, vai ficar isolado, ou vai ter que se esforçar muito para fazer um personagem que ela não quer fazer, porque é desgastante. Os ASPs não gostam de fazer um personagem, de usar uma máscara. É muito cansativo, né, pra ele. Então,
em geral, eles deixam eles irem sozinhos. Isso já aconteceu muito com os meus ex. Eu preferia ficar em casa sozinha, sabe? Fazendo minhas coisas normais e deixando ele ir, né, se encontrar com os amigos e tudo mais. Em churrasco, em festa, em algum evento esportivo, sabe? Essas coisas. Era difícil ir. Quando eu ia, eu só ficava lá sozinha no meu canto, como se estivesse esperando acabar mesmo. A pessoa com síndrome de Asperger sente muito cansaço, mas muito cansaço mesmo, o tempo inteiro. Cansaço físico, por nada, assim. Às vezes vai no lugar, vai no mercado, vai no shopping e volta acabado. Né? Às vezes não faz nada, às vezes não faz nenhum esforço físico exatamente. O cansaço eu acho que é muito mental, né? Muito mental e isso acaba se manifestando no corpo, né? Então isso é muito frequente no ASP, o cansaço, depois que sai, que vai fazer alguma coisa. Ecolalia, que todos os Aspergers e quem conhece a síndrome ou espectros conhece. Ecolalia, que é a repetição da fala de outras pessoas, né? Como se fosse um gravador. Só que eu achava que ecolalia era a repetição tanto no... Fica repetindo palavras assim, né? Quando a criança fica repetindo palavras assim, sem parar, ou quando ela escutava alguma coisa na TV, em algum vídeo, algum filme, ou desenho, e repetia a frase feita, né, como se fosse dela. Eu achava que ecolalia era só isso, mas eu descobri nesse livro que ecolalia também é quando uma pessoa fala alguma coisa com você e você para responder, até por educação, né, você responde falando aquilo que a pessoa comentou com você. Vou dar um exemplo. Quando a pessoa fala assim, nossa, que dia bonito hoje, né, no céu limpo, muito bonito o dia hoje, né? Aí a gente responde, ah, sim, o dia está muito bonito, o céu limpo, muito bonito mesmo. Aí as respostas são assim, tipo, vamos dar um outro exemplo. Ah, tá polêmica a política agora, né? Olha como que tá a situação. Olha como tá a situação, muito polêmica, né? A política hoje. Assim, entendeu? Você vai repetindo o comentário da outra pessoa, só pra falar que você tá interagindo, que você tá conversando, né? Isso eu percebi que eu tenho, de vez em quando eu tenho sim. Tenho e aí às vezes quando eu faço isso eu me sinto assim bem artificial, sabe? Como se eu não tivesse sido espontânea, sabe? Eu meio que me sinto mal quando eu faço isso. Ah, não saber fazer jogos de sedução. Quando tem alguém interessado em você, muitas vezes o ASP não percebe, e se percebe, ele não sabe lidar com aquela situação. Então, na história, ela mostra assim, que quando ela era adolescente, as colegas falavam de algum colega que supostamente estava interessado nela. Então elas falavam, vai lá, fala com ele tá querendo sair com você faz tempo, vai lá. Conversa com ele, puxa assunto. E ela vai chegando na pessoa, né, no rapaz e já fala assim, oi, tudo bem? Eu soube que você tá querendo sair comigo, é isso mesmo? Aí o rapaz, lógico que ele vai ficar com vergonha e vai falar que não. Não tô não. Você tá enganada. Então é isso que em geral acontecia muito comigo. Acontecia e até fase adulta, sabe? Não é nem questão de adolescência mesmo. É de eu ser muito direta, não saber entrar em jogos de sedução, jogos de conquista e
não saber comer pelas beiradas, né? Como as pessoas falam. Não conseguir dar voltas. Eu já vou direto no ponto. Se tem alguém interessado e que também eu possa me interessar, eu já pergunto pra pessoa se ela tá... Se tá rolando alguma coisa, se a pessoa tá interessada em mim. E isso é, assim, é um balde de água fria na coisa, assim. A pessoa se desinteressa na hora ou pode até não se desinteressar, mas se fecha, se faz de indiferente, de frio. Então era sempre esse fiasco. Sempre esse fiasco. A amizade, ela fala no livro que ela só funcionava em duplas. E era o que acontecia sempre. Sempre, desde a adolescência. Eu só tinha uma amiga, no máximo duas. Mas assim, eu me dava muito melhor estando só com uma. Porque eu precisava ter a atenção toda pra ela e ela pra mim. Tá? Eu não conseguia ficar disputando atenção com outra pessoa em relação a ela. Então era bem difícil pra mim. Eu tinha só que ter uma amiga, né? Andar só com uma pessoa. E ela fala que detesta conversas em grupo. Isso daqui, né, como eu já falei, a sensação é horrível porque parece que você tem que entrar na conversa, uma conversa que você nem tá muito interessado, mas você precisa fingir que tá interessado e ao mesmo tempo você tem que disputar com essas pessoas a sua vez de falar, né? Porque em geral as pessoas estão competindo quem fala mais, quem é mais interessante. Isso pra mim é um horror, é muito cansativo, é muito, sabe, é estressante mesmo, estressante. Então eu fujo, em geral eu fujo de grupos. E ali no livro ela fala também. Fala que os áspis têm emoções muito intensas mesmo, muito além do normal, né? O nervoso, né? Falam até que é algo neurológico. Eu já pesquisei, já vi alguns médicos falarem que é do cérebro mesmo, é neurológico essa questão de ser mais nervoso, mais estressado, sabe? De sentir as coisas mais intensas. E eu sempre fui nervosa. E como eu falo nos outros vídeos, o que me deu uma melhorada foi o autoconhecimento e a espiritualidade, né? Isso foi me equilibrando, me harmonizando muito, muito mesmo. Não sabe tomar iniciativas. É complicado. Em relação a tudo, em relação ao trabalho, em relacionamentos afetivos, de amizade, resolver alguma coisa. É complicado, não sabe tomar iniciativa, não sabe. Ela precisa sempre de alguém orientando, sabe, instruindo. É bem complicado. Tem dificuldade de receber instrução oral, de ouvir alguém falando, explicando alguma coisa, ela não consegue absorver. Ela dificilmente entende, assim, de pronto. Ou a pessoa tem que repetir umas 2, 3 vezes, ou ela tem que escrever, né? Assim, não é questão de burrice, sabe? É porque realmente tem essa coisa neurológica. O modo do ASP de entender as coisas é diferente do neurotípico. Então, se você só ouvindo a pessoa explicar, vai ser assim, vai entrar aqui, sair por aqui, a pessoa não vai entender de pronto. Então, a coisa escrita é um pouco melhor, mas ainda tem muitos aspectos que têm dificuldade também de entender lendo, sabe? Tem uns que tem. Eu já tenho mais facilidade.
Eu reparei isso porque quando eu escuto música e quero prestar atenção mais na letra, música brasileira mesmo, eu escuto, lógico, mas eu preciso ler a letra para entender realmente o que tá falando na música. Isso eu percebi, realmente, percebi mesmo. Muitos aspes ficam chocados com o jeito e o palavreado grosseiro ou baixo das pessoas, ou um comportamento depravado das pessoas. Né? Muitos eles ficam meio chocados, eles não gostam. Né? Porque em geral o asp é mais sério, né? É uma pessoa mais séria que não gosta de bagunça, não gosta de coisas assim grosseiras, né? Grosseiras. Não é que o asp é todo certinho, perfeito, 100% educado, não, né? Principalmente quando fica nervoso, não, né? Aí o nível cai bem, o nível desce, aí roda a baiana mesmo. Mas em geral, né, no social, né, as pessoas têm mania de ser daquele jeito extrovertido, de falar o que bem vem na cabeça, então a maioria dos aspes já fica com o pé, sabe, aquele pé atrás, né, aquela aversão, assim, não gosta, né? Rotina, ritual, já falei, né, que está sempre fazendo a mesma coisa, sempre na mesma ordem, tá? No meu caso, assim, teve isso durante um tempo na minha vida, mas como eu tive outras experiências, como ir para o Japão, morar no Japão, então isso daí já me condicionou a ser diferente disso, né? Eu aprendi a ser mais flexível em relação a vivenciar coisas mais diferentes, né? Não que eu não construa um hábito, né, em outros lugares, em outras situações, mas já não é algo que me causa transtorno, né, como é comum para a maioria dos aspes, né? Eles, quando saem da rotina, já desconstrói eles totalmente. E para mim já é algo mais... eu já acostumei mais, né, desde nova. Tem crise de ansiedade diante de programas com pessoas estranhas ou com muita atividade, né? Com muita atividade junto. Isso daí também me estressa de uma forma muito anormal, né? Eu fico irritada muitas vezes quando eu sei que eu vou ter que lidar com muita gente e principalmente gente estranha, gente que eu não conheço. Nunca entrei em crise nervosa exatamente, mas me dá um estresse além do normal. E no caso, no livro, para ela dá a crise mesmo. E crise é uma coisa muito normal na vida de um asp, tá? Eles estão toda hora em crise por várias coisas, vários motivos. E aqui alguns pontos que eu não me identifiquei com ela. Ela, por ela ser vegetariana, ela tem aquela coisa da... nossa, esqueci a palavra agora. Aquela coisa do asp só querer um tipo de comida e só comer aquilo, né? Gente, eu sabia essa palavra e esqueci, mas vocês sabem aí o que é, do que eu tô falando. Isso a minha sobrinha tem muito, né? E é uma coisa que eu nunca tive. Nunca tive. Acho que é seletividade alimentar. Então, eu não tive isso. Desde pequena, eu como de quase tudo, assim. Não sou uma pessoa enjoada. Só quando é uma comida muito diferente, muito exótica, aí eu fico um pouco, né, com receio. Mas em geral eu como e experimento de tudo. Dormir em cama separada. Ela dormia em cama separada quando morava com o namorado. Isso eu nunca tive. E a razão disso, dela dormir separada, é porque ela fala que tem muita sensibilidade. Então, qualquer movimento, qualquer barulho,
né? De encostar nela ela já acordava, né? Por ter um sono muito leve e por ser muito sensível, né? Ser hipersensível a toques. Isso não, isso eu nunca tive, eu durmo bem, sabe? Não entender duplo sentido. Ironia, essas coisas, brincadeiras que as pessoas fazem, ela não entendia. No meu caso, eu acho que quando eu era criança e quando eu era pré-adolescente, talvez tivesse dificuldade de entender algumas brincadeiras e piadas, tá? Piadas. Mas eu aprendi a entender. Então eu meio que foquei nisso pra não sofrer mais, não sofrer os maus tratos, né? O bullying dos outros. Eu focava nisso tentando entender o que aquela pessoa quis dizer, sabe? Então com o tempo eu fui entendendo as ironias, né? E muitas vezes a gente se foca tanto nisso, se condiciona tanto nisso, que às vezes não é brincadeira, às vezes a pessoa tá falando alguma coisa e a gente acaba entendendo que é duplo sentido e aí vira uma confusão, entendeu? Então eu tenho que tomar cuidado nisso também, de ver ironia onde não existe, né? Então assim, eu acho que eu me condicionei muito a enxergar, a querer saber se a pessoa tá falando sério ou não, que às vezes eu confundo, né? Não entender duplo sentido, eu aprendi muito isso, é entender. Não identificar quando alguém está... isso daqui eu já falei, não identificar quando alguém está interessado. Aquilo. Eu tenho essa coisa de ser muito simpática, muito aberta com a pessoa, de demonstrar muito o que eu tô sentindo, né? Isso eu tenho e às vezes eu não... Aí sim, aí eu não vou entender se a pessoa tá achando que eu tô dando mole, sabe? Dando brecha pra pessoa. Nesse ponto eu sou meio, assim, inocente, ingênua, né? Agora, saber quando alguém tá interessado em mim, isso daí eu já aprendi também. Já aprendi muito desde nova. A identificar os sinais, sabe? Isso eu fui aprendendo com o tempo. Então hoje eu tenho até que facilidade pra ver. Nas entrelinhas, né? Porque as pessoas, elas se aproximam da gente dando indiretas, essas coisas, né? Nunca a pessoa é direta. Então, com o tempo, eu fui aprendendo a identificar esses sinais, esses códigos, né? Esses códigos. Eu acho que, em geral, é isso que eu identifiquei, mas eu queria falar mais algumas coisas aqui. Que foi uma passagem incrível do livro, quando ela vai procurar um diagnóstico, né? Quando ela vê na internet e se identifica com várias características, e aí ela quer saber realmente se ela é. Então ela vai procurar um profissional. E ela vai se consultar com uma pessoa muito, vamos dizer assim, conceituada. Vou até mostrar a parte aqui. Em que ela vai, né, eu acho que é um psicólogo, e é traumático para ela, e inclusive eu fiz eu fiz um vídeo falando da minha experiência quando eu fui procurar um psicólogo para saber se eu tinha, né, quando eu fui procurar o diagnóstico. E o que ela passa é muito idêntico com o que eu passei. Muito idêntico. Primeiro, ele pergunta o que ela quer, né, o que trazia ela ali. Aí ela fala, eu li na internet sobre a síndrome de Asperger e me identifiquei. Aí ele logo responde, ei, pare de ler tudo o que encontra na internet, né?
você não parece nada com um autista. Então assim, logo de cara ele já fala, você não tem nada com autista. Sem conversar com a pessoa, foi meio que aconteceu comigo, sabe? Na primeira consulta ele já foi meio que dando o veredito dele, né? Que eu não era, e por causa dos estereótipos que existem sobre a síndrome, né? E aí ele começa a enrolar ela, né? Falar de outras coisas e tal, e tipo, sabe, sem vontade nenhuma de descobrir, de saber, né? De se informar. E aquele constrangimento, ela sai de lá super mal, né? Super chateada. Aí ela vai estudar por conta própria e depois ela vai procurar um especialista realmente sério e bem informado, né? Aí sim, aí ele fala que ela pode mesmo pode estar mesmo no espectro autista e orienta ela a procurar o Centro de Apoio ao Autismo, só que isso daqui é na França, porque a mulher é francesa, então eu não tenho conhecimento que tenha isso aqui no Brasil, porque lá eles fazem vários testes, né? Vários testes para a pessoa saber se ela realmente é. Tem todo um cuidado, eles conversam com a pessoa várias vezes, tá? Então a coisa lá já é mais séria, né? As pessoas lá têm para onde recorrer. E outra passagem do livro que eu achei interessante é que assim, mesmo com diagnóstico, mesmo tendo diagnóstico, você vai informar as pessoas que têm isso, né? E a maioria vai falar o que para você? Vai falar, ela vai informar o médico dela, que é o clínico geral dela, que conhece ela desde os 8 anos, e vai falar, olha, eu fui diagnosticada com o TEA, transtorno do espectro autista. Aí ele ri na cara dela e fala que é bobagem, porque ele conhece ela desde os 8 anos, que o autismo tá na moda e que ela não é autista porque ela consegue olhar ele nos olhos. Isso daqui aquele psicólogo também fala a mesma coisa pra ela, que ela não era autista porque ela olhava nos olhos dele. Aí esse médico fala pra ela que foi erro de diagnóstico. Aí ela vai, conta pro dentista, o dentista nem sabe o que é isso, nunca ouviu falar. Ela conta pra uma amiga lá dela, que amiga entre aspas, né? E a amiga fala assim que ela só inventa problemas, que ela tá sempre inventando problemas. E aí chega um outro amigo e ela pega e leva tudo na piada, né? Fala que ela acaba de saber, de dizer que é autista e começa a dar risada, e outro amigo também. E começa a comparar ela com outros autistas famosos que talvez não sejam nem autistas leves, que são até gênios, né? E começam a dar risada, porque como ela é uma pessoa normal, não tem genialidade nenhuma, então eles acham um absurdo. Acham absurdo, né? Falar que é autista. E dão risada dela. E aí, no livro mostra os comentários que em geral as pessoas fazem quando ela comenta que é autista. Aí eu vou ler aqui. Primeiro, parece que tem a ver com vacinas. Será que lá no fundo não somos todos um pouco autistas? Pede para te passarem remédios contra isso. Meu Deus, sinto muito, que horror. Você só pode estar brincando, né? Que droga. Ah não, mas autista é alguém que baba e bate a cabeça nas paredes. Você parece tão normal, não é autista. Relaxa, acho que isso tem cura. Você é só meio tímida, nada demais. Isso quer dizer que você não gosta de pessoas? Ah, sim, sei o que é. Vi naquela série, Monk. Eu não conheço, mas tudo bem. É uma doença? Ah, mas isso não é desculpa. Isso não é desculpa.
Aí ela fica constrangida, né? Ela fica super mal. E assim, até o namorado dela, né, que morava com ela, acaba não entendendo isso, sabe? Acha que é desculpa, pretexto pra ela não fazer as coisas, sabe? Eu sei que tem muita gente que usa, assim, pretextos, diagnósticos pra fugir, né, das coisas, das situações, para não tentar desenvolver habilidades, né, ficar na zona de conforto. Mas eu vejo assim, não é que a pessoa está querendo diagnóstico para fugir das situações, é porque ela realmente vê que ela não consegue mesmo. E o diagnóstico serve para que ela encontre uma outra alternativa para fazer tal coisa. Para que ela não se force a fazer uma coisa que é impossível a ela. É muito, assim, prejudica mesmo ela, né? Não é uma fuga, é simplesmente ela vai contornar a situação e tentar ver um modo melhor para ela e para os outros. Não só para ela, para os outros também. Né? Mas o namorado dela não entende, sabe? Ela passa várias situações. No emprego, ninguém entende, né? No emprego, ninguém está preparado para isso. Muitas dificuldades que ela se depara. Né? No final do livro, ela explica bem que é a síndrome de Asperger, ou como se diz atualmente, transtorno do espectro autista. Né? É um livro muito, muito bom, porque ele é simples, ele é visual, então a pessoa já capta muito rapidamente o que seja isso. Né? As pessoas entendem sem precisar ficar explicando muito. Então, se você não leu, leia, e se você leu, divulgue, porque eu acho que com isso as pessoas vão entender melhor quem tem esse espectro, quem está nesse espectro, né? Então, foram alguns pontos que eu me identifiquei. E aí, qualquer coisa eu falo mais sobre o espectro autista em outro vídeo. E é isso, então até a próxima. Tchau, tchau.